Boa tarde, gente! Como é que vocês estão? Eu sou a Rita Contarelli, gestora da TV Caras e apresentadora do Caras Bem-Estar. E hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante e que é muito legal mesmo da gente conversar sobre o assunto para poder deixar de lado todo esse estigma que a doença carrega, que é a AIDS. E para entender um pouco melhor sobre o assunto, eu vim aqui acompanhada da doutora Natasha Cerchiari. Muito obrigada por tirar esse tempinho aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, Rita. Obrigada. E da TV Caras. E pra gente começar, eu queria entender um pouco do básico mesmo, da diferença de HIV e AIDS. Que eu vi muita gente perguntando sobre isso. HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Quando a gente tem o vírus, não necessariamente vai evoluir para doença. Então, quem toma remédio todos os dias, está com o vírus bem controlado, que é a carga viral indetectável, quantidade de vírus zerada no sangue, nunca evolui para a doença AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, a AIDS é realmente o que a gente viu muito de fotos e tudo no final dos anos 80, início da década de 90, com o pessoal mais emagrecido, com outras doenças como tuberculose, outras pneumonias e tudo mais, que ficavam com bastante imunossupressão, diminuía muito a imunidade da pessoa, isso é a doença AIDS. E o HIV é o vírus que pode causar essa doença se não for tratado. Mas não necessariamente vai causar. Exatamente, é falta de tratamento. Se não tratar, ele realmente evolui para a doença. Tratando, vive igual uma pessoa que não tem o vírus. E como que é feito o diagnóstico? Aonde você pode fazer o exame? Como que funciona? Em São Paulo, a gente tem os CRTs e CTAs, que são locais de centros de referência e testagem mesmo. Então, eles oferecem a testagem gratuita para toda a população. Fora de São Paulo, as UBSs em geral têm local para testagem também, teste rápido de HIV, que saem geralmente 20 minutos o resultado, ou se precisar, outros testes mais específicos, que acabam demorando um pouco mais de tempo. Alguns pronto-socorros também têm a testagem, mas em geral a testagem grande, testagem rápida é mais na rede pública. A rede privada também fornece a testagem para HIV, mas geralmente ela demora um pouquinho mais, mas aí é questão de 2, 3 dias, não é? Hoje é muito mais rápido o resultado. E eu vi muitas perguntas sobre isso na internet e até queria confirmar com você e entender o porquê. Do porquê as pessoas pretas são mais vulneráveis ao HIV e à AIDS. É verdade isso? Não é uma vulnerabilidade relacionada a algo genético, alguma coisa assim. Mas é mais porque, tanto no Brasil quanto em locais como África, mesmo Estados Unidos, a população preta ela é muito mais marginalizada. Então, os sistemas de saúde tendem a chegar menos nessa população e, às vezes, mesmo a informação chega menos. Então, nesse ponto, acaba que a vulnerabilidade é maior. Então, a chance de ter naquela população é mais alta porque, basicamente, o serviço de saúde, os serviços de testagem acabam não chegando naquela população. E o que acaba acontecendo também com a população trans, a gente vê muito uma vulnerabilidade maior, mesmo a população mais preta e periférica acaba tendo uma vulnerabilidade maior por isso, porque tanto a informação quanto os serviços de saúde acabam chegando em menor quantidade ou às vezes nem chegam nessa população. E uma coisa que eu fiquei pensando muito e que eu tenho assim, eu quero muito conversar sobre isso, é sobre a mãe que é portadora do vírus, em relação à amamentação, em relação à gestação, ao parto. Como a mulher que é portadora do vírus ou que já desenvolveu AIDS, ela pode proteger o filho quando ela está na gestação, durante a gestação? Pessoas que têm HIV podem engravidar. Isso é muito legal, que é alguma coisa que começa mais depois do final do começo dos anos 2000 para cá. Porque, atualmente, com o tratamento que a gente tem, como eu falei, o tratamento é super bom hoje, carga viral indetectável,
você, que é, né, tratou direitinho, está com carga viral indetectável, quantidade de vírus zerada no sangue, você não passa o vírus nem para o bebê, nem para o feto, nem para a parceria sexual. Tá? Então, tendo carga viral indetectável, a gestação segue sempre com acompanhamento, mas segue igual a gestação de quem não tem o vírus, e inclusive pode ter parto vaginal se for esse o trabalho de parto mais indicado. Agora, a amamentação não pode ainda. Não, a gente não tem nenhum estudo que comprove que com a amamentação, estando com carga viral indetectável, não vai transmitir para o bebê. Então, a gente continua não deixando amamentar. Mas a gestação segue o curso normal e via de parto é conforme orientação obstétrica. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante falar para o público mesmo, porque eu acho que ainda existe um mito muito grande de que a mulher não pode ter filhos e de que se tiver vai ser só cesárea. E eu acho muito legal desmistificar isso mesmo, porque eu já escutei muito como se a mulher que fosse portadora do vírus e que tivesse AIDS tinha que viver com o sonho de ser mãe, sabe? Sim, existe muito. E não é só isso, tem muito a ideia de casais que um tem HIV e o outro não, não podem mais ter filhos, não vai ter filhos e tudo. E não é, mesmo que um tenha HIV e o outro não, estando com carga viral indetectável e tomando os remédios todo dia, né, mantendo aquela rotina de tomar remédio, como eu disse, não vai passar nem para parceria, nem para o feto. Então a gente libera a relação sexual sem preservativo e pode engravidar, não tem problema. Sim. Era até o assunto que a gente estava conversando antes da entrevista, Exatamente. né? Que eu mesma, quando eu era mais nova, eu tinha muito... Não é medo, mas eu achava muito que você também não poderia se relacionar sem preservativo. E que isso é uma coisa que eu acho muito legal deixar bem claro, que se tá controlado, pode sim, né? Isso, se tá controlado, o HIV não é um problema. Você não vai passar o HIV para outras pessoas por via sexual. Então, em princípio, não teria problema em usar preservativo para isso. Claro que daí vem as outras infecções sexualmente transmissíveis, mas a gente sabe que hoje, em casais que estão há muito tempo juntos, tudo não usa preservativo e que querem engravidar, então não teria problema realmente. E até falando um pouco sobre isso, qual a importância de deixar claro para o seu parceiro, no início de um relacionamento e tudo mais, que você é portador do vírus, estando controlado ou não? Hoje, a gente não tem uma obrigatoriedade de contar para a parceria sexual porque as pessoas não estão oferecendo risco para outra. Sim. Elas estando com carga viral indetectável, não é necessariamente uma obrigatoriedade de contar. Aí vai de cada pessoa, de como é esse relacionamento, se a pessoa se sente ou não segura, confortável, né, de contar. Então aí vai de cada um. Como ela não está colocando ninguém em risco, não é um problema, não é uma obrigatoriedade. E já foi obrigatório antes? Obrigatório, né? Porque é muito subjetivo, né? Exatamente. Por isso nunca existiu uma lei colocando que você precisa contar e tudo mais. Então a gente sempre orientava a contar, justamente porque era uma obrigatoriedade usar o preservativo, então a gente não sabia que carga viral indetectável não transmitia. Então, para não colocar a outra pessoa em risco, a gente sempre orientava a contar. Mas isso hoje é de cada um. Até porque é uma doença ainda que tem um estigma muito grande. Sim. Então eu sempre coloco, quando eu dou alguma, palestra, alguma coisa, eu pergunto pro pessoal, e se fosse com você? Se você estivesse se relacionando com alguém e a pessoa falasse, eu tenho HIV, como é que ia ser? Você ia continuar normal? Você ia estremecer um pouco? Como que ia ser a sua reação? Para tentar se colocar no lugar daquela pessoa. Ela não tá colocando ninguém em risco. Então é dela mesmo, se ela se sente confortável ou não. E isso que você falou do estigma é uma coisa muito importante, que eu tava até pesquisando e eu fiquei chocada o quanto as pessoas acham que você pode pegar por sentar no mesmo banco do ônibus, dividir toalha e por aí vai. Mas o banco do ônibus, quando eu li, eu fiquei assim, gente, como é uma coisa muito séria e que pode mudar totalmente a vida de uma pessoa pelo jeito que os outros olham ela, né? Exatamente. E às vezes é isso, banco de ônibus, às vezes
ficar perto, sabe, no ônibus um do lado do outro quando tá apertado. Então, mesmo isso, as pessoas ainda acham que pode transmitir, então o estigma ainda é muito grande. Mas é isso, não transmite, né? Banco de ônibus não transmite. Sentar em assento público de banheiro não transmite, nem HIV, nem outras infecções sexualmente transmissíveis. Toalha, compartilhar toalha, escova de dente, copo, colher, enfim, nada transmite. O que transmite, a gente brinca que é sangue e sexo. Então, assim, relação sexual sem preservativo com uma pessoa que não tá com HIV controlado ou que não sabe que tem HIV, porque daí é uma pessoa também que está com HIV descontrolado, né? Ou quando tem contato de alguma quantidade de sangue. Usuários de droga injetável, quando compartilha agulhas. Ou às vezes profissionais da saúde, profissionais de limpeza urbana, quando vão pegar alguma coisa e tem uma agulha ou alguma coisa no lixo e acabam se furando. Então esse é o tipo de acidente ou de coisa que pode transmitir. Sim. E aí falando um pouco mais sobre o panorama atual, assim, eu tenho acompanhado já há algum tempo que tem muitas mudanças e que a ciência tem avançado bastante e que, por exemplo, hoje em dia tem a PrEP, né, que é o pré-exposição. Isso. E eu queria falar um pouco sobre isso. Você que acompanha, assim, que vive trabalhando com isso, que acompanha mesmo, como que tem sido? Hoje a gente tem uma gama muito grande de prevenção, a gente chama de prevenção combinada. A ideia da nossa prevenção hoje é que você não pegue uma única forma e fique só com aquela. A ideia é justamente combinar, é juntar formas de prevenção. Então, além do uso de preservativo, a gente tem testagem, porque testar e tratar é uma forma de prevenção, porque se você tratar e a pessoa tiver com carga viral indetectável, não vai transmitir o vírus. Então, essa também é uma forma de prevenção. Outra forma de prevenção é testar todas as gestantes, para que não transmita nem para parceria sexual, nem para o feto, como a gente estava conversando. Tem a forma de prevenção, que a gente chama de redução de danos, que dá para a população de usuários de drogas injetáveis, agulha e seringa, para não precisar compartilhar, para também parar a cadeia de transmissão. E outras duas formas que são com o uso de medicação. Daí tem a PrEP e a PEP. A PEP é a profilaxia pós-exposição. Funciona como a pílula do dia seguinte. Então, você toma os comprimidos em até 72 horas depois da exposição. Então, sei lá, foi pra balada e não quis usar preservativo. Beleza. Então, eu vou, a partir daquilo, numa unidade de saúde. Aqui em São Paulo seriam CRT, CTAs. Fora de São Paulo, geralmente, UPAs tem essa medicação disponível ou algum lugar de acompanhamento na cidade, de acompanhamento de HIV na cidade, nesses locais, centros de referência. E aí, nesses locais, vão fazer os primeiros testes e vão dar essa medicação. São 2 comprimidos que toma todos os dias durante 28 dias. E que mesmo se tiver contato com HIV, não pega o vírus. Só que tem que começar até 72 horas. Esse seria a grande diferença. E aí, essa é a forma de profilaxia pós-exposição, que é isso, né? Parece a pílula do dia seguinte. E tem a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Ela parece anticoncepcional. Então, seria um comprimido por dia enquanto tiver exposição, e aí é sempre um acompanhamento a cada 4 meses, pra gente ver como que tá os hábitos sexuais mesmo daquela pessoa, né? Entendendo como é que tá, vendo se vai manter, se precisa manter ou não. E essa medicação é tomada, então, é um comprimido por dia, poucos efeitos colaterais, às vezes um pouco de dor de cabeça, um pouco de dor abdominal, né, de dor de barriga, mas geralmente isso passa em 2 semanas de uso. E aí essa pessoa, mesmo que entre em contato com o HIV, não pega o vírus. E aí, como eu falei, parece o anticoncepcional, porque aqui é independente da relação sexual. Então, independente de eu ter relação sexual naquele dia ou não, eu vou tomar o remédio. Enquanto a outra é pós-relação sexual. E aí, além disso, hoje tem PrEP sob demanda, algumas outras formas, mas isso é a avaliação de cada médico que vai prescrever. Desculpa, médico ou equipe de saúde, porque a enfermagem também pode prescrever PrEP atualmente. E aí é a avaliação de cada um. E é importante a gente entender, porque as formas de se relacionar são muito diversas. Sim. Então não é todo mundo que vai sempre usar o preservativo e pronto. Então a gente tem que entender as rotinas e as relações de cada pessoa e oferecer para ela a melhor forma de prevenção para ela.
É o que vai se encaixar melhor naquela rotina. Isso é muito importante. Exatamente, porque senão a gente coloca todo mundo no mesmo balaio e ele não dá jeito pra tudo, né? Então essa é a ideia hoje. E quem pode tomar a PrEP? Qualquer pessoa se tiver, por exemplo, receio, porque a gente sabe que, por exemplo, fazendo uma relação que nem você fez com a gestação, com a pílula do dia seguinte e tudo mais, tem muitas mulheres que tomam anticoncepcional mesmo sem ter relação, porque tem muito medo de engravidar novamente, ou até de engravidar pela primeira vez e por aí vai. A PrEP também pode funcionar desse jeito? Qualquer pessoa pode tomar? Hoje é assim, então desde 2022, final do ano passado, o Ministério da Saúde liberou o novo PCDT, que é um protocolo clínico da PrEP no Brasil, e aí sim, desde então, qualquer pessoa no Brasil a partir de 15 anos pode tomar a PrEP. Que legal. Só que aí a diferença aqui é que vai conversar com o profissional que vai liberar a PrEP para entender se aquela pessoa realmente precisa, se vai se beneficiar ou se tem outras formas de prevenção que para essa pessoa, naquele momento, fazem mais sentido. Sim. Mas sim, independente de gênero, de sexualidade, qualquer pessoa hoje no Brasil, a partir de 15 anos, pode receber a PrEP. Ai, que legal. Isso é muito importante. E é muito legal isso que você falou, de que a pessoa vai até o especialista, vai até o profissional de saúde, para entender se aquilo realmente faz sentido ou se essa prevenção combinada mesmo tem outras formas para poder ajudar melhor essa pessoa, né? Tirar de uma caixinha só e ver individualmente. Isso é exatamente isso. E o que é a terapia antirretroviral? Terapia antirretroviral. Viral. Essa é a TARV. A gente chama, essa é a sigla dela. A TARV é o tratamento do HIV. Então, desde 96, a gente tem um tratamento eficaz para o HIV. E aí tem várias medicações que a gente tem disponíveis, com várias formas de tomagem. De tomagem é ótimo. Com várias formas de tomar. E aí, no começo, o pessoal chamava de coquetel. Porque tinha, 30 comprimidos, tomava 4 vezes no dia, era muito difícil. Hoje, tem alguns tratamentos que são com 2 comprimidos. Tem um tratamento que a gente está esperando chegar no Brasil, que é 1 comprimido por dia. Então a gente melhorou muito nisso, nessa TARV, nessa terapia antirretroviral. E hoje tem muito menos efeito colateral. E é muito mais, como eu falei, é muito mais fácil de tomar, ela é muito mais segura e inclusive mais eficaz. Então a gente tem medicações melhores e mais seguras para as pessoas atualmente. E isso é importante porque, mas eu tomei esse remédio, eu estou me sentindo muito mal, tá muito ruim. A gente pode trocar aquela medicação. Então a ideia é sempre que esteja todo mundo no time. Os médicos, a equipe multiprofissional, o paciente e o remédio. Todo mundo contra o HIV. Então, se tem alguma coisa atrapalhando esse time, como remédio, eu tomo e eu tenho vontade de vomitar, eu tomo e eu tenho muita diarreia, alguma coisa assim, a gente consegue trocar e manejar, porque a ideia é que a pessoa tome e pareça que ela tá tomando água. Precisa tomar todos os dias, mas tá tomando e tá tudo bem, não é uma dificuldade para ela tomar aquele remédio. Então, é isso que a gente quer, é onde a gente quer chegar, e com as medicações novas a gente tem conseguido isso com uma frequência muito maior. Que legal. E aí, é um comprimidos via oral mesmo, né? Não tem nenhuma, por exemplo, injeção, nem nada do tipo. Por enquanto não tem. Tem algumas injeções que estão em teste e já saindo fora do Brasil, mas ainda aqui disponível no Brasil a gente ainda não tem nenhuma injeção. Mas é isso, tem medicações em testes, tem injeções a cada 2 meses, tem injeção a cada 6 meses. Então tudo está dependendo do final dos testes e da comprovação de que realmente são eficazes para daí incorporar no SUS e a gente conseguir tratar. Mas esse é provavelmente o futuro do tratamento. E quando a gente vê, que a gente estava até conversando antes da entrevista, o quanto essa doença tem um estigma muito, muito forte mesmo, e as pessoas elas parecem que ficaram paradas lá na década de 80. Como você tem enxergado esse crescimento? Como você acha que a gente pode conscientizar a população de que tá totalmente diferente de como foi naquela época, para muito melhor, graças a Deus? E como você vê que os pacientes eles chegam, os pacientes mesmo, todo mundo que procura pelo sistema de saúde, as pessoas ainda vêm com aquela visão mesmo? Em geral, sim.
quando a gente dá um diagnóstico de HIV, ainda vem muito cheio de sofrimento e muito cheio de culpa. A pessoa sempre fica pensando, mas onde eu peguei, o que eu fiz, como que eu procurei isso, sabe? Tem às vezes essa palavra. E não é isso. Hoje a gente entende muito mais e ela não é relacionada a um tipo de público, a um tipo de sexualidade, a um tipo de gênero. Não tem isso. Acontece. Basicamente é isso. Ter relação sexual e transar sem preservativo e acontecer de pegar sífilis, clamídia, gonorreia, alguma coisa e o HIV, acontece... As chances são as mesmas. Exatamente. As chances são as mesmas. Inclusive, eu brinco com o pessoal que, olha, tem um monte de gente que tem filho. Quem tem filho transou sem preservativo. Então, essas pessoas também têm que fazer o teste de HIV. Sim. Porque a ideia é a mesma. Então, se você não se protegeu, e aí a ideia não é só usar o preservativo, né? Se não usou PrEP ou PEP ou alguma outra forma de prevenção, tá suscetível, pode ter pegado já HIV. É um grupo de risco. Exatamente. Então, sempre tem que fazer a testagem. Por isso que é importante essas campanhas que a gente estava comentando, né? Campanhas de testagem da população. E é importante todo mundo testar. Se tiver positivo, já trata e não evolui para AIDS, que é o que a gente estava falando. Porque o grande estigma, o que a gente viu no passado, era justamente a AIDS. Era em relação a essa doença. O que hoje as pessoas não chegam, né? Se tomarem o remédio direitinho, não chegam a ter a doença. Então é isso que a gente tem que conscientizar, que é para fazer o teste, porque se tiver o HIV, a gente vai tratar. E em relação aos números, porque na década de 80 mesmo teve um boom em relação a isso, como que os números têm se apresentado hoje em dia, para a gente tirar um pouco daquela ideia de que tem aumentado cada vez mais? Quando a gente vai ver, acho que saiu até uma reportagem no dia 2 de dezembro, né, que o dia 1º é o Dia Mundial de Combate à AIDS. Bom, mas aí saiu uma reportagem de que desde 2010 o número de casos novos de HIV vem aumentando. Mas quando a gente vai olhar, sim, de 2010 até agora aumentou. Mas quando a gente vê a partir de 2016, que foi onde entra a ideia principal de prevenção combinada, onde a gente começa a trabalhar mais isso, e principalmente a partir de 2017, começo de 2018, em que a gente começa a PrEP pelo SUS, a gente vê um número de casos diminuindo. Isso principalmente aqui na cidade de São Paulo, o número de casos novos vem diminuindo desde 2016. E isso é muito com relação a políticas públicas de saúde mesmo. É esse acesso de toda a população à PEP e à PrEP, é a conscientização de formas de prevenção, testagem e tratamento de gestantes, testagem e tratamento das pessoas, porque quem tem carga viral indetectável não transmite. Então, tudo isso vem fazendo com que o número de novas infecções acabe reduzindo nesses últimos anos. Isso é uma coisa que é muito importante e, de novo, mostra a importância do SUS mesmo. Exatamente. Como é importante que as pessoas tenham acesso à informação e acesso a todos esses medicamentos, ao sistema de saúde mesmo, para conseguir diminuir e lutar contra a AIDS, contra o HIV. Sim. O programa de HIV e AIDS no Brasil, ele é modelo para o mundo inteiro. Justamente porque a gente tem o tratamento gratuito, tem um programa de testagem gratuita também. Então, tudo a gente consegue tratar a população inteira. Mas aí, voltando ao que a gente tinha conversado no começo, o que a gente vê muito acontecer é que a periferia acaba mais abandonada. Então, quando a gente vê centro da cidade, locais, bairros de classe média alta, em geral, o controle e o número de infecções é diferente do que a gente vê na periferia. Então, é onde a gente precisa chegar hoje. A gente precisa chegar na população que é mais vulnerável, que se encontra hoje nas periferias das grandes cidades, enfim. E como vocês têm caminhado para chegar nas periferias das grandes cidades e chegar nesse público? Em geral, a gente tem feito atualmente campanhas mesmo. Campanhas em locais como metrô, pontos de ônibus, campanhas em terminais rodoviários, em locais de bastante mobilidade de pessoas. Então, mesmo em São Paulo, todo dia 1º de dezembro, todos os anos, a gente realiza campanha de testagem no Largo da Batata. Então, essas são os locais de testagem para conseguir chegar na população trabalhadora, porque está ali trabalhando, né? Tá ali passando para ir para trabalho, voltar e tudo mais.
E também a ideia é orientar, e tem alguns programas das unidades de saúde e UPAs, que daí são focadas nas regiões periféricas da cidade, justamente para chamar a população para fazer a testagem nesses locais. E em relação aos profissionais do sexo, tem alguma campanha diferente ou são as mesmas? Em princípio, são as mesmas. A cidade de São Paulo tem um programa, que aí é muito difícil isso, porque eu acabo focada em São Paulo, que é onde a gente atua, né? Então, a cidade de São Paulo tem um programa para conseguir chegar na população, em profissionais do sexo e tudo mais. Então, acaba sendo um programa mais direcionado mesmo, mas aí tem essas duas possibilidades, né? Um é esse programa direcionado, com atendimento e um atendimento multidisciplinar mesmo dos profissionais do sexo, né? Além de médicos, tem enfermeiros e tudo mais para fazer o acompanhamento dessa população. E também tem a possibilidade de testarem nos centros de referência e tudo mais. E você enxergando como a gente tem caminhado para a mudança e para uma melhora em relação a isso, e olhando para o futuro, você acha que é possível encontrar uma cura, uma vacina para HIV, para AIDS? Olha, as duas coisas, cura e vacina, são difíceis. Tem um professor da Unifesp, ele chama Ricardo Dias, que ele brinca muito que o que a gente faz, o que a gente consegue fazer muito bem é copiar o que o organismo faz. Então, o que a gente tem? A gente tem vacinas para doenças que o nosso organismo mesmo curaria. Então, por exemplo, hepatite B. Quem pega hepatite B, em algum momento consegue se curar da hepatite B e não pega mais. Então, a gente tem vacina para hepatite B. Então, essa é a ideia das vacinas. É por aí que a gente vai geralmente copiando. O HIV, quem pega o HIV não se cura espontaneamente. E a gente não sabe que se algum dia se curar, se pega de novo. Então tem toda essa discussão. Então acaba sendo um pouco mais difícil. Porque além dessa dificuldade da gente não entender muito bem como é que funciona como que funcionaria essa defesa do organismo pro HIV, o vírus HIV, ele é muito esperto, digamos assim. Quando ele entra no nosso organismo, e aí o nosso sistema imune identifica ele. Então a nossa imunidade identifica o vírus e faz anticorpo, que é o que o organismo produz para combater vírus, bactérias e tudo mais. Então ele produz o anticorpo. Quando ele produz o anticorpo e o HIV começa a ser atacado, o HIV muda. Ele faz uma mutação de um epítopo. É como se ele mudasse de cara. E aí vai nosso organismo atrás de novo de produzir anticorpo. Quando ele produz anticorpo, o HIV muda. Nossa. De novo, exatamente. Então a gente fica sempre nessa briga atrás do HIV. E é por isso que é difícil a vacina, porque a gente tem que colocar... As vacinas que estão sendo testadas hoje, elas colocam vários desses anticorpos juntos, porque um só não vai barrar o vírus. Então a ideia é colocar um monte desses anticorpos, né, ou epítopos virais para que seja produzido um anticorpo, mas a ideia é colocar várias dessas partículas para que o nosso organismo consiga realmente se defender, mesmo que o HIV troque de cara. E o tratamento aí seria nessa mesma ideia, né? O tratamento não, a cura seria mais ou menos nisso. Mas mesmo o Ricardo Dias teve um estudo com um tratamento que acabou indo até quase realmente... esse estudo dele teve um resultado assim, muito interessante, apesar de realmente não ter se confirmado no final a cura, mas o resultado foi muito legal no sentido de cura. Assim, é difícil a cura, acredito que possa acontecer, mas em muitos anos. O que eu vejo realmente de mais palpável em tratamento da HIV é a gente chegar em alguma medicação que seja, por exemplo, uma injeção e aí você não precisa tomar mais nada durante um ano. Aí mais uma injeção depois de um ano e aí você consegue controlar o vírus nesse tempo. A cada um ano tomando injeção ou a cada 2 anos, atualmente a cada 6 meses. Então eu acho que é mais nesse sentido que a gente vai conseguir evoluir mais rápido. No controle do HIV com injeções, não necessariamente uma cura. A cura ainda demora alguns anos. Ainda está distante. É. Mas que
até isso que você falou de uma injeção e só tomar outra no ano que vem, eu acho que ia ser um alívio gigantesco para a população, porque eu até estava assistindo uma reportagem que uma mulher falava que toda vez que ela tem que tomar o remédio, todo dia, né, ela lembra da doença e lembra de todo o estigma, lembra de tudo e traz toda uma carga que é psicológica mesmo, né? Que é além do físico. Isso. E que a gente sabe que não é toda a população que teria um acesso a tratamento com terapia e tudo mais. Então, eu acho que um tratamento assim, mesmo não sendo uma cura, uma injeção por ano, por exemplo, já seria uma mudança gigantesca e um alívio para todo mundo. Com certeza, concordo plenamente. Nossa. Doutora, obrigada demais pela nossa entrevista. Eu achei que foi maravilhosa, de verdade. Para mim, agregou demais. Espero que para o nosso público também. E foi muito bom, de verdade, conversar com você. Obrigada. Eu que agradeço, Rita, você, toda a equipe da Caras. Muito obrigada pelo convite e obrigada por vocês levantarem esse tema que ainda é um tabu, ainda tem todo esse estigma e que a gente precisa conscientizar as pessoas e precisa chegar, né, na população que mais vulnerável. Ai, obrigada. Que agradeço. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas continuem acompanhando as nossas redes que mais tarde a gente volta com mais. Até a próxima!